Fala, amigos e amigas da AgroConnection, bem-vindos a mais um vídeo sobre a safra americana, diretamente aqui dos Estados Unidos. Eu sou a Karen. E aí, pessoal, eu sou o Arthur. E estamos falando da Dakota do Norte. Hoje o vídeo está muito legal, teve até um trechinho aí de uma entrevista com um fazendeiro aqui da Dakota do Norte. E antes de mais nada, já deixa o seu like, já segue a gente nas redes sociais, @AgroConnection, e ativa o sininho para receber as notificações. Luiz, solta a vinheta para nós. E vamos conversar sobre notícias do milho. Aqui nos Estados Unidos, cerca de 38% de todo o milho já foi plantado, né? E estados aí mais para o sul, como o Texas e o Tennessee, estão liderando aí o plantio. Mas há exceções, né? Como aqui a Dakota do Norte, a gente ainda está de casaco, está fazendo 3 graus agora, então o plantio do milho ainda está um pouco atrasado. E desses 38% do milho plantado, somente 13% foi emergido. Agora, para a soja, 33% dos campos já foram plantados em todo o território aqui dos Estados Unidos e também somente 13% desse total já foram emergidos. Agora, vamos falar de seca. Está se falando aí no Brasil, né, que aqui nos Estados Unidos vai ser uma safra mais seca para o produtor. Porém, o que a gente vê até o momento é isso aí que a gente vai ver no mapa. Vocês estão vendo aí essa parte branca, né? Essa parte aqui não está em seca e é justamente o cinturão do milho. Então, até aí a data do dia 28 de abril é essa situação. Será que isso vai mudar? Vamos acompanhar aí os vídeos semanais do AgroConnection. Agora, vamos ver a seca mais focada por cultura. Então, para o milho, vocês vão ver aí no mapa, essa parte verde é a que tem a maior concentração de produção dessa cultura do milho. E a parte vermelha são as regiões que estão em seca. Então, como a gente pode ver aí, o produtor está bem contente com o clima até agora. E agora, quando a gente vê o mapa da soja, bem parecido aí, né, com o mapa do milho, mas a gente vê essa área verde, que é a região mais produtora, também se estendendo mais para o sul, ali na região do Mississippi Delta. E uma coisa interessante aqui dos Estados Unidos é que estados como Nebraska, né, eles têm muito pivô. Então vou pedir para o Luiz aí colocar 2 fotos aéreas aí, né, do lado leste e do lado oeste do estado. Então a gente vê que na parte oeste, que geralmente é mais seca, a gente tem muita concentração de pivô, enquanto que na parte leste, né, a gente vê aí que tem uma maior regime de chuva, né, então a gente não vê tanto essa presença dos pivôs nessa área. A gente viu até o momento como está a situação atual de chuva, de seca, mas vamos falar então da previsão do tempo. Aqui para os Estados Unidos, a gente vê que a maior parte aí do centro-oeste do país vai receber algum tipo de chuva. Aí os estados que estão em verde podem receber aí até 15 milímetros de chuva, enquanto que os estados em azul podem receber até 75 milímetros de chuva nos próximos 7 dias. Agora vamos falar com o Arthur aqui para ver como que está a situação aqui na Dakota do Norte. Então, pessoal, falando um pouquinho mais especificamente aqui na Dakota do Norte, começando com o milho, nesse exato momento a gente está com mais ou menos 4% da área plantada de milho, o que no ano passado a gente estava em 16%. A gente pode parecer uma diferença muito grande, mas considerando os anos gerais, a gente está mais ou menos, pode-se dizer que é um ano normal. E sobre a emergência do milho, exatamente nesse momento no ano passado a gente tinha mais ou menos 3% do milho emergido, o que atualmente não tem nenhum dado esse ano. E pessoal, sobre a soja, a gente está com a área atual de 2% plantada. E ano passado a gente estava no mesmo período em 9%. Mesmo esquema do milho, parece uma diferença muito grande, mas está dentro do normal. E sobre o dado da emergência da soja, ainda não tem nenhuma informação, como no ano passado, nesse mesmo período, também não tínhamos nenhuma informação. E isso se dá muito por causa desse frio prolongado, que já estamos há mais ou menos um mês na primavera, e posso dizer então que é sabor primavera, porque aqui está todo mundo de casaco, como vocês viram a Karen e eu de casaco também, muito frio, e é muito comum dias amanhecerem aí com temperaturas negativas, então ainda se pode dizer que está muito frio para a gente ter a emergência da soja e do milho aqui na Dakota do Norte. E junto com esse frio, tem uma outra informação importante, que está chovendo muito menos do que o normal. Quando era um período bem chuvoso no ano passado, esse ano a gente teve só um período de chuva durante a primavera. E para complementar um pouquinho essa informação, a gente vai trazer aqui um trechinho rápido de uma conversa com o produtor aqui da Dakota do Norte sobre como é que ele está lidando com esse frio intenso mais prolongado na época do plantio, junto com o período menor de chuvas. Okay, so guys, I'm here with Joe. He's a big friend
and a big farm here in next to Fargo. And okay, Joe, thanks so much for being here today. Yeah, you're welcome. Thank you. And now about the question. As you know, this coming season, this planting season, we have more difficult because we have more cold than usual and less rainfall. hmm So, what are you doing different this season about these conditions, and what do you expect about this coming season? So this spring, because of the cold temperatures, I delayed corn planting. We're gonna actually start planting corn tonight because it's supposed to warm up. So we planted all our soybeans before corn, which is unusual for me. I mean, science is kind of urging us to plant our soybeans earlier, but and it's calendar-wise, it's not too early to plant soybeans. But soybeans can handle cold, dry soil better than corn. So we planted soybeans first and then corn. And I think most of the farmers in my neighborhood are doing that. Oh, nice. Yeah. And what to expect for this summer, I don't know. I don't have expectations. I have hopes. Oh, So, yeah. I hope we get adequate rain and it warms up. Typically, that happens. This isn't. It's a little unusual, but it's happened before. So hopefully we'll be okay. And a nice half-inch of rain would be really nice now. We could. I think every farmer that I know of would be glad to get a half an inch or an inch of rain just to moisten the soil where the seeds are laying, and then to have a break. We've been going for a week straight, so just to relax for a day and get caught up on other things. Oh, nice. Yeah. Yeah. So and about this yet, about your tillage management. So here in this part of our state, we took in the last video that is the farmers here used to prepare the soil like a conventional way. Mhm. So you can talk a little bit to us about this? Yeah, still the same in my neighborhood in the Red River Valley here. Conventional tillage is probably the dominant. It's by far the dominant tillage system. Just like with the chemicals and fertilizer, we don't want to do more than we have to. Sure. We want to minimize the amount that we put into the crop. So, nobody is out there tilling just for the fun of it. But yeah, it does help. Typically in the Red River Valley, we have more water than evaporation. So usually excess water is our problem, and tillage helps do that by increasing evaporation and darkening the soil surface a little bit. So, but there are scattered no-tillers around, and they seem to be doing well too. So everybody's got their own challenges. Everybody can farm. In my mind, everybody can farm the way they want. But we do what tillage we feel we need to. Yes, for sure. Yeah. So that's it. Thanks so much, Okay. Joe. Yeah, you're And welcome, Arthur. Go Yeah. back to the video. Então, pessoal, agora vai passar para o próximo estado para continuar aqui com o reporte dos Estados Unidos. Olá pessoal, estamos de volta com mais atualizações e curiosidades direto do campo aqui em Minnesota. E iniciamos novamente falando um pouquinho de como está o plantio de soja e milho por aqui. Então, até o dia 13 de maio, cerca de 42% da área de milho já havia sido plantada, com apenas 3% de emergência das plantas no campo. Já para a soja, cerca de 27% da área já havia sido plantada, mas com apenas 1% de emergência. E apesar da área plantada para essas duas culturas estar de 9% e 12% acima da média dos últimos 5 anos, para milho e soja respectivamente, a gente observa uma baixa emergência dessas plantas no campo até então. Um dos motivos a gente comentou no último vídeo, que é a temperatura do solo. Além disso, as temperaturas
dos dias e das noites aqui em Minnesota ainda estão bem baixas. A temperatura anda variando de 2 graus a 20 graus Celsius, mas a maioria dos dias estão mais frios, como hoje, por exemplo, que não passou dos 9 graus Celsius. E já se tem relatos, então, de danos nas plantas de soja por geada aqui em Minnesota. Além disso, né, a gente está tendo mais dias nublados do que ensolarados, então estamos tendo uma baixa radiação solar. E também tem a questão da precipitação. O último evento de chuva significativo que a gente teve nas últimas semanas foi entre os dias 26 e 28 de abril. E desde então os dias têm sido mais frios e secos, com algumas regiões com chuvas leves, esparsas, mas bem irregular. E todas essas condições, então, elas acabam influenciando no desenvolvimento inicial dessas culturas no campo, né? Mas seguiremos acompanhando para ver como vai as próximas semanas, torcendo para que dê uma esquentada por aqui. E para trazer um pouquinho mais, né, de uma curiosidade para vocês, o Michael gravou um vídeo durante essa semana para mostrar para vocês. Eu vou pedir para o Luiz botar aqui, então. Pessoal, então nós estamos hoje aqui numa área experimental de soja, que a gente fez a semeadura no dia 1º de maio. Eu gostaria de trazer e mostrar para vocês uma curiosidade, uma prática de manejo adotado pelos produtores aqui em Minnesota, que é a utilização de semente de soja não tratada com fungicida ou inseticida. Então, como a gente pode ver aqui, nós temos uma semente já com processo de embebição, né? Sem tratamento de semente. E qual é o problema, então, de estar utilizando essa semente aqui não tratada? Então, nós estamos ainda entrando no mês de maio, as temperaturas continuam frias, noites frias, dias bastante frios ainda, né? Então, o solo também continua bastante gelado. Então, essa semente sem essa proteção inicial pode estar aí sendo infectada por fungos de solo, né, como Pythium, Phytophthora, Fusarium, Rhizoctonia, em decorrência do longo período que essa semente vai ficar no solo até ocorrer o processo de germinação, né? Então, sendo um problema que pode estar vindo a resultar então numa redução de stand de plantas logo em seguida aí no decorrer da safra de soja e consequentemente numa redução de produtividade. E essas são as atualizações por aqui. Seguimos acompanhando a safra de milho e soja aqui em Minnesota para trazer mais novidades para vocês nas próximas semanas. Até uma próxima! Fala, amigos e amigas da AgroConnection, estamos de volta mais uma semana aqui de Illinois para trazer informações da safra de soja e milho. Marcos e Marina aqui e vamos lá, vamos falar o que interessa, vou ser breve hoje, porque a informação importante está com a Marina aqui, que é o preço dos fertilizantes. Eu vou falar um pouco do clima que o Luiz mencionou semana passada, né? Como vocês conseguem ver aqui no fundo, bastante úmido aqui em Illinois, principalmente nessa parte centro-norte, bastante úmido. Na parte do sul a gente teve chuvas também, mas como o solo é um pouco diferente, né? A gente tem mais uns luvisolos que drenam mais rápido que os solos aqui da parte norte de Illinois. Quando a gente olha os dados de semeadura, né, a gente consegue ver uma desaceleração em função da semana passada. Quando a gente comparava a semana passada em função da média dos últimos 5 anos, a gente conseguia ver uma margem muito grande. Para essa semana a gente vê que ela diminuiu. Por exemplo, semana passada por milho a gente estava 10% adiantado em função da média dos últimos 5 anos. Para essa semana a gente está adiantado 2%. Mas no contexto geral a gente está adiantado em função da média dos últimos 5 anos. Cerca de 38% então do milho foi plantado já aqui no estado de Illinois e 46% da soja. Então, das condições de semeadura seriam isso, e agora vamos falar das informações mais importantes. Bom, boa tarde, pessoal. Como prometido na semana passada, estamos aqui para falar sobre custos no estado de Illinois. Gostaria de começar essa conversa falando sobre os principais custos que um produtor tem para produzir uma lavoura de milho, por exemplo, aqui no cinturão do milho.
E são eles o custo da terra, primeiro, né? O segundo, o preço dos fertilizantes, preço das sementes, dos agroquímicos e, por fim, o preço dos combustíveis. Hoje gostaria de focar principalmente no preço dos fertilizantes, até porque esses são valores que sofrem grandes flutuações aí de acordo com as coisas que estão acontecendo no mundo, com as decisões que são tomadas, né? Então é importante a gente estar sempre atualizado desses valores e dessas oscilações no mercado. Bom, vou começar pedindo para o Luiz colocar aqui um gráfico que mostra para a gente os preços médios dos fertilizantes aqui em Illinois. É importante falar que esses valores são para o estado que a gente está agora, mas eles acompanham um comportamento muito semelhante àquele da média nacional dos preços para os Estados Unidos. Bom, no eixo X vocês têm o período de janeiro de 2020 até maio desse ano, e no eixo Y vocês têm o custo em dólares por tonelada de cada um dos fertilizantes. As linhas indicam os fertilizantes mais utilizados aqui no estado de Illinois, né? Começando com essa linha superior azul clara, que representa a amônia anidra. Esse é um fertilizante nitrogenado e usado em forma de gás, que é comprimido, né, e injetado no solo. Tem um alto teor de nitrogênio. E seguindo essa linha dos fertilizantes nitrogenados, a gente tem na parte inferior essa linha azul escura representando o nitrogênio líquido. Esse é um fertilizante que é uma solução de água, ureia e nitrato de amônia, também muito utilizado aqui no estado e em outros estados do meio oeste. E por fim a gente tem ali nas linhas intermediárias o DAP, que é uma formulação 18460, então um fertilizante à base de fósforo principalmente, e o potássio, que é essa linha rosa, que vocês veem no meio do gráfico. Bom, o que esse comportamento está tentando nos dizer, né? Se a gente pegar o começo do gráfico ali na parte esquerda, a gente vai ver que em 2020 os preços eles estavam relativamente estáveis, né? Até a parte de setembro de 2021, onde eles sofrem um aumento significativo, e isso se deve principalmente a um cenário pós-Covid e uma limitação aí na oferta global dos fertilizantes que o mercado sofria na época. E logo após, a gente vê em fevereiro de 2022 a Rússia invadindo a Ucrânia e causando aí uma pressão ainda maior nesses preços. Bom, logo em seguida, no que diz respeito ali ao ano de 2022 até setembro de 2023, a gente vê uma certa queda nos preços, e a partir de 2023 a gente vê uma certa estabilidade. Até o momento que a gente vive agora, né? Os conflitos iniciados em fevereiro desse ano entre Estados Unidos e Irã já começam a mostrar um aumento nesse preço. Então, se vocês olharem para essa parte sombreada do gráfico, ela representa o início do conflito desse ano até o momento que a gente está agora. E os números nesse canto direito são os preços que cada um desses fertilizantes fecharam agora em 1º de maio desse ano. Começando com a amônia anidra, ela fechou em um valor de 1.124 dólares por tonelada. Isso representa um valor de 30% a mais em relação a fevereiro desse ano. O nitrogênio líquido fechou em 543 dólares por tonelada, representando 26% a mais em relação a fevereiro desse ano também. E no meio a gente tem o DAP e o potássio, que representam aumentos de 5% e 1% em relação ao mês de fevereiro desse ano. Outro fertilizante importante que a gente não tem nesse gráfico pelo fato de não ser um dos mais utilizados aqui no estado de Illinois, mas que é muito importante para o Brasil, é a ureia, né? Esse fertilizante fechou o mês de maio em um valor de 860 dólares por tonelada. Isso representa um aumento de 40% em relação a fevereiro desse ano e de 50% em relação ao mesmo período no ano passado. Bom, o que tudo isso significa para o produtor? Cenários difíceis aí pela frente, principalmente para a safra de 2027, até porque para a safra de 2026, alguns produtores, né, foram capazes de fazer o pré-agendamento desses preços. Então, para esses produtores que fizeram esse pré-agendamento, foi possível escapar um pouco desses preços altos. Porém, se os preços seguirem aumentando,
vai ficar cada vez mais difícil para o produtor escapar dos altos custos de produção da safra de 2027. Bom, para Illinois seria isso as informações que a gente tem para hoje, e agora a gente vai para o próximo estado ver como é que está a safra por lá. Fala, turma do canal AgroConnection, meu nome é Luan. Vou estar junto com vocês esse ano trazendo atualizações aqui no estado do Kansas com as culturas do milho, soja, trigo e também o sorgo. Então, começando pelo milho, falando um pouco do que tivemos essa última semana, a gente atingiu um total de 41% da área plantada de milho. Isso é um pouco mais de 11%, por volta de 12% de avanço do que tínhamos na semana anterior. Fazendo uma comparação do que tínhamos nessa mesma época no ano passado, vai estar dando um pouco por volta de 7% abaixo do que tínhamos no ano passado. Lembrando que o estado do Kansas, para a safra passada, teve uma área destinada de aproximadamente 6,8 milhões de acres para a cultura do milho. Isso vai estar dando por volta de 2,7 milhões de hectares. Então a gente já pode estar falando por volta de 1,1 milhões de hectares de milho plantados nessa safra aqui. Na soja, a gente está tendo uma semelhança muito grande até o momento com o que foi a safra anterior. Temos um total de 29% da área destinada para a cultura já plantada. Isso é um avanço de 10% da semana anterior e somente 3% abaixo do que tínhamos nessa mesma época no ano passado. No trigo de inverno é onde a gente tem um cenário completamente diferente. Conversando com alguns produtores, eles mencionam a semelhança que está sendo esse ano aqui com o que foi a safra 23. A gente, do trigo plantado no Kansas, a gente já tem 70% dele no estágio de cabeça. Isso trazendo uma comparação ao que foi essa mesma época no ano passado, a gente tinha somente 41% desse estágio. Então mostra o avanço, como esse ano está sendo mais rápido. A tendência realmente é que a gente colha o trigo de inverno antes aqui no Kansas. E trazendo um pouco das atualizações do clima, do que tivemos nessa última semana e também o que vai ser para a semana seguinte. No final do mês de abril, aqui início do mês de maio, tivemos uma chuva muito forte, alguns condados inclusive recebendo chuva de mais de 70 milímetros num único dia, atrasando então, dificultando o plantio na semana seguinte, essa grande chuva, porque tínhamos lâmina de água, era possível ver lâmina de água por cima do solo. Na semana passada não tivemos tanta chuva, alguns condados receberam chuva, mas nada que atrapalhasse o plantio. Então a gente pôde ver a semana passada muitos produtores acelerando com o plantio de soja e milho, e vai ser a tendência que vamos ter para a próxima semana. Na região oeste, próximo ao estado do Colorado, a previsão é que não tenhamos chuva, ou se tiver chuva vai ser muito pouco. Conforme a gente vem para o lado leste, mais para a região próxima ao estado de Missouri, também um pouco para o sul, vai ser possível ver chuva, mas nada que ultrapasse 25 milímetros. Então a tendência é que a gente continue com o plantio acelerado para o milho e para o soja. Pessoal, essa foi uma atualização aqui da lavoura aqui no Kansas. Muito obrigado por participarem e vamos agora com atualizações do estado do Nebraska. Olá, amigos e amigas do AgroConnection, meu nome é Murilo Favoreto, eu sou aluno de mestrado aqui da University of Nebraska-Lincoln e trabalho principalmente com fisiologia e produção de milho. A convite da equipe do AgroConnection e também da Vitória, a outra representante aqui do estado de Nebraska, nesse ano de 2026 eu estarei junto a vocês trazendo os updates dessa safra. Bom, esse ano tivemos um inverno um pouco mais quente do que o normal e também uma primavera um pouco mais antecipada. Com isso, a nossa safra já está a todo vapor. Falando em área total plantada, a gente já ultrapassou a porcentagem em relação à safra do ano passado e a média dos cinco últimos anos. Porém, as condições climáticas têm sido um ponto de importante atenção para nós aqui no estado. Em abril, tivemos não só variabilidades na temperatura, mas também tivemos ocorrências de congelamentos, geadas, principalmente no centro e no oeste do estado. Além disso, tivemos muita inconstância na chuva e muitas chuvas localizadas, o que fez com que, para o produtor consiga manter o seu plantio dentro da janela ideal, ele esteja realizando o plantio junto à irrigação. E isso traz um ponto muito importante aqui do estado de Nebraska, sendo que o nosso estado tem a maior área irrigada dos Estados Unidos, e não só isso, mas também temos um dos maiores aquíferos do mundo, chamado Ogallala, que é indispensável para a produção aqui do estado. Agora, dando um contexto um pouco mais recente, mais semanal, essa semana tivemos uma grande variabilidade na temperatura, entre 2 graus até 30 graus, e também tivemos ocorrências de novo de geadas localizadas e um pouco de neve, principalmente
no oeste do estado. Inclusive, no início desse mês de maio, eu fui fazer uma avaliação no campo em North Platte, a oeste do estado, onde o produtor semeou o seu milho no dia 10 de abril e a planta ainda se encontra no estágio VE e V1 da sua fenologia. E agora eu vou pedir para o Luizão colocar umas imagens aí na tela, referente à planta nesse campo. E como vocês podem ver, tem queimaduras nas pontas das folhas, uma necrose observada e também uma coloração mais esbranquiçada e amarelada. A principal causa disso é o dano por congelamento e por geada. Mas como ainda o milho se encontra nos estágios iniciais, seu ponto de crescimento ainda se encontra debaixo do solo. Então isso não vai acarretar a grandes perdas, não só no stand, mas também no potencial produtivo do milho. Então é isso, muito obrigado pela atenção, pessoal, e bora que a safra só começou. Então, pessoal, esse foi o repórter semanal do AgroConnection. Eu queria agradecer muito a presença de todo mundo e fiquem ligados aí, porque vai ter vídeos todas as semanas trazendo dados do plantio, colheita, como a safra está indo, algumas pragas, muitas informações agronômicas e muitas informações sobre como os fazendeiros estão fazendo por aqui nos Estados Unidos. Então, fiquem ligados. E para ficar ligado de quando tem vídeo novo aqui no canal, só ativar o sininho aí para receber as notificações. Acompanhe a gente também nas redes sociais, o Instagram, @oagroconnection. Lá, além dos vídeos, a gente também posta outras curiosidades aqui do país, né? A gente faz uns vídeos aí bem rapidinhos sobre como é um dia de campo, entrevista com fazendeiro, né? Então, e a gente tem também o nosso podcast lá no Spotify, em que os fundadores do AgroConnection entrevistam especialistas na área aí da agricultura. E pessoal, não esqueçam de participar muito aí nos comentários. Tu que é produtor, conta como é que foi a tua última safra, como é que foi teu plantio, alguma curiosidade, comparação aqui com os Estados Unidos, o que tu tem sentido que é diferente, o que tu acha que é igual, fala o que tu tá achando. E tu que é estudante de agronomia ou também trabalha na área, faz algumas perguntas de curiosidade sobre a parte agronômica, a gente vai responder com o maior prazer, a gente gosta muito de participar com vocês e com essa troca de informação. Então é isso, pessoal, e não esqueça, seja AgroConnection. Ah, eu não sabia do não esqueça.